Então, o texto traz esse sistema digestório como complexo. Ele é grande, mas ele é muito repetitivo. Vocês vão ver que a gente vai repetir muita coisa aqui. Então, tipo assim, por isso que eu enxuguei esses slides aqui, para não dar tanto trabalho assim, tá? O que que a gente vai começar a estudar aqui em digestório? A gente vai, eu falei, quem assistiu às outras aulas aí, né, vai ver que vai ter uma similaridade, que aí eu vou falar de boca, né, vou falar das papilas aí, já falei em outras aulas, né, falei bastante do esôfago em outras aulas, falei do estômago lá quando a gente falou de glândulas unicelulares e multicelulares, lembra disso? Até que eu dei um exemplo da glândula fúngica aí, e falei da vesícula biliar, né? Já falei disso aí, falei um pouquinho do fígado, do apêndice, eu falei um pouquinho também na aula de linfático, falei do reto lá da transição, né? Então aqui eu vou repetir, né? Quem já viu aí, a gente vai repetir muita coisa aqui, mas é para fixar. Então, quando eu falo sistema digestório, o que eu estou estudando? O que eu tenho que entender? Começa da boca, né? O sistema digestório começa da boca, né? E da boca, aqui dentro da boca, que estruturas tem aqui dentro da boca? Tem língua, né? Tem os palatos aí, né? Tem a amígdala, né? A amígdala aqui, coloquei aqui, tá? Tem o quê? Eu tenho as glândulas aí, que caiu isso para vocês na prova de epitelial. Eu tenho as glândulas salivares aí, né? Que a gente vai falar. Aí, beleza. Acabou tudo isso aqui? Então, eu vou falar de cada uma dessas, né? Então, acabou isso aqui, eu vou descer aqui, ó, para o esôfago. Acabou o esôfago, isso aqui inicia o tubo, né? Digestório. Aqui inicia o tubo. Quando inicia o tubo, aí eu vou cair aqui para dentro do estômago. Então, eu vou falar do estômago. E intestino delgado, que eu vou dividir em 3 partes. Depois, intestino grosso, ou seja, eu vou estudar ele de uma vez só. E vem aqui o reto, né? A zona coloretal aqui, o reto que vai dividir em 3 partes aí também, que é tranquilo. E quais são os órgãos que estão agregados aí no sistema digestório, né? Estão agregados aí o fígado, né? Glândulas salivares já falamos aí, o fígado, né? Só que o fígado, né? Há de convir comigo que o fígado, vamos pensar aí. Aqui quando a gente fala de tubo, galera, vou pegar essa braguetinha aqui, tá? Essa latinha aqui do Cruzeiro, tá bom? Essa latinha aqui. Aqui é um tubo, beleza? Aqui dentro, imagina que isso aqui é o esôfago, tá? Esquece aquele fundo lá, esquece esse fundo, pode colocar um tubo, um cano, beleza? Então o que acontece? Aqui dentro tem epitélio, tá? Aqui fora não, aqui fora não. Essa capa aqui do esôfago, tá? Isso vai acontecer com o quê? Isso que a gente chama de órgão oco, tá bom? A gente vai estar falando o que aqui? Do esôfago, o estômago é um órgão oco, que a comida cai lá dentro, então tem epitélio aqui dentro. Intestino delgado, faz parte do tubo. O intestino grosso está chegando reto. O fígado, porque há muita pegadinha quando eles perguntam qual é o tipo de epitélio do fígado. O fígado, ele não tem epitélio, né? O Juliano está conseguindo entrar. Só um minutinho. Então, o fígado, ele não é um órgão oco. O fígado é um monte de carne moída, que imagina, né, um carne moída, que formou, pegou e juntou tudo. Então o fígado não é um órgão oco, então o fígado não tem epitélio, beleza? A mesma coisa, o pâncreas aqui. O pâncreas é um órgão oco? Não é um órgão oco. Uma vez que ele não é um órgão oco, ele não tem epitélio, ele é uma massa. É como se fosse um brinquedo de massinha que a gente fez. Só que lá dentro tudo cheio de células, que a gente vai falar daqui a pouco. E o que mais que a gente vai falar aqui? As glândulas salivares, mesma coisa. Mesma coisa. As glândulas salivares, elas estão armazenadas aí dentro de algum local aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e que ela não tem epitélio, ela não é um órgão oco. Beleza? A amígdala. A amígdala também não é um órgão oco. Então, como que a amígdala tem epitélio? Porque a amígdala
ela é considerado externo. Ela não é um órgão que está dentro de alguma estrutura, está dentro da boca, que a gente consegue ver. Então, é uma exceção a amígdala ser um órgão que não é oco e a única que tem epitélio, que é o epitélio da boca, aí, que é o epitélio estratificado plano, né, sem queratina. Então, o que acontece? Eu vou descer. Aí sobrou o quê? A vesícula biliar aí. A vesícula biliar, ela armazena bile. Se ela armazena bile, é um órgão oco, tem epitélio. Nós já falamos de todos esses epitélios aí nas últimas aulas. Né? Na primeira aula, eu até dei esse exemplo de digestão para vocês. Agora, o que acontece? Eu tenho que definir aí, eu tenho que entender aí, estou falando desses órgãos oco aí, começando do esôfago aí, eu tenho que entender essa camada aqui, tá? De dentro para fora, que vai ser mucosa, submucosa, muscular e a de fora, que é adventícia. Beleza? E a de fora que é adventícia. Show de bola? É isso aqui que a gente vai compreender. E o fígado? O fígado, Deus pegou o fígado, fez uma massa, juntou, enrolou ele no papel filme, que é a cápsula de tecido conjuntivo. A mesma cápsula de tecido conjuntivo que nós falamos no sistema linfático lá, ó, uma cápsula de tecido conjuntivo que emite tabix para dentro do parênquima, você definiu um órgão histologicamente, tá bom? Para essa prova aqui, eu vou falar para vocês uma coisa. Definir o de digestório aqui pode definir fígado aí histologicamente. Eu tenho a nossa prova caiu duas questões de digestório, elas separadas, né? Duas questões. Uma questão era para definir o pâncreas histologicamente. Outra questão é definir o fígado histologicamente. Então, eu não duvido nada do que está vindo por aí. Então, beleza. Vamos lá. Vamos falar disso aqui. Vamos começar, vamos pegar partes por partes. Né? Primeiro, vamos falar de uma forma de digestório a nível de um tudo, a função. Né? Coisa aí fisiológica, mas que é importante aí. Qual que é a função? Cara, eu não preciso decorar isso aqui. Por quê? Eu vou pensar no sistema digestório. O que o sistema digestório faz? Opa, se eu como, absorve. Né? Lá no intestino, absorve. O que mais acontece? Ele secreta. O estômago não secreta o suco gástrico. A boca aí não está secretando saliva. Né? Então, é uma função de secreção aí, tá bom? Barreira. Por que barreira? Porque é uma forma de proteção aí, né, para qualquer tipo de coisa atravessar para outras estruturas aí, para chegar até o sangue, etc. Proteção imunológica. Por que proteção imunológica? Aqui a gente está falando do sistema do tecido linfóide difuso. Né? Além disso, a gente vai encontrar aqui placas de Peyer. Nós vamos encontrar aqui os nódulos linfáticos. Isso é proteção imunológica. Nós já estudamos o sistema linfático. Né? Então, o que acontece? Olha aqui. Isso aqui que vocês estão vendo. Deixa eu passar isso aqui para cá. Beleza. Isso aqui que vocês estão vendo é o tubo. Né? Olha o tubo aí. Como que ele é dividido bonitinho aqui. Aqui dentro, a gente consegue ver o esôfago. Tá? Isso aqui a gente está vendo o esôfago. Olha aqui dentro. A parte interna do esôfago. O alimento vai ir e vai cair aqui dentro. Né? Lá dentro do estômago. Observe, isso aqui é muito importante vocês estudarem isso, principalmente estudar epitélio, porque vocês vão chegar a ler anatopatologia, vocês vão descobrir que o câncer mais letal que existe é o câncer de esôfago. Tá? Vocês vão entender por quê. Porque a gente sabe que o esôfago ele tem um epitélio estratificado plano. E a gente sabe que o estômago, eu falei para vocês, vou falar daqui a pouco, que o estômago tem um epitélio simples cilíndrico. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela tem aquele refluxo constante, o refluxo vai saindo, então é muito ácido, né? E por ser muito ácido, ele vem e começa a queimar essa porção, a porção mais distal do esôfago, aquela que está perto do estômago, tá? Aquela que está unida com o estômago ali, que a gente fala um terço inferior do estômago, do esôfago. Ele começa a queimar. E quando começa a queimar isso aqui, vai começar a lesionar, né? E vai começar a formar gera uma doença chamada síndrome de Barré. Essa síndrome de Barré, o que acontece? O epitélio do que é do estômago, que é simples cilíndrico, ele vem para cá. E o que acontece? Isso acontece com pessoas que fumam, acontece com pessoas que etilistas, né, que bebe,
né? E com obeso, enfim, né? Pessoa que tem doença gástrica aí. Então, o que acontece? Isso aqui queima e depois, se não for tratado, isso aí vira um câncer. Então, por isso que a gente tem que entender isso aí. É por isso que eles cobram da gente isso aí. Ah, para que eu tenho que saber essa merda? Por isso, tem que saber por isso. Eles cobram isso aqui de vocês. Porque depois que vocês pegarem na natopato, esôfago de Barré. Você lembra que era um tipo de epitélio? Que é uma característica de você definir. Por que é esôfago de Barré? Porque teve uma mudança de epitélio. Por aí vai. Tá bom? Então, a função do trato digestório é isso aí. E aqui, a gente vai, que eu falei para vocês, olha aqui, ó, mucosa. Logo abaixo aqui, onde vocês estão vendo umas espécies de vasos aqui, submucosa, que é tecido conjuntivo. Aqui uma capa muscular e aqui uma capa adventícia. Isso vai seguir o fluxo, tá bom? Vamos seguir aqui. Primeira coisa que a gente vai falar, né? A gente vai falar da boca aí. O que eu tenho na boca? A boca tem língua, dente, glândulas salivares maiores e amígdalas. Então eu tenho que saber desse cara aí, tá bom? Olha aqui na boca, o que eu vejo aqui? Olha aqui as glândulas salivares maiores, beleza? Olha o conduto aí descendo, beleza? Essa aqui no caso é a parótida. Logo no meio eu tenho a submaxilar, né? E abaixo aqui também dá para me ver melhor nessa imagem, eu tenho a glândula, deixa eu tirar, eu tenho a glândula sublingual, beleza? Glândula sublingual. Então, parótida, perceba que ela tem um conduto, ela vai ter um nome. Ah, outra coisa, faz uma listinha de nome aí, que eu vou passar aqui. Nós vamos conhecer, eu não lembro quantos, mais de 20 pessoas aqui hoje. E vocês vão ter que fazer amizade. A gente vai conhecer aqui o Stein, a gente vai conhecer Von Ebner, a gente vai conhecer o Orto, a gente vai conhecer uma galera aqui. Vocês vão anotando. Faz o seguinte para mim, anota e fala assim, mora em tal lugar, mora em tal lugar. Fazer amizade com esses caras. Entendeu? Porque tem que saber onde esses caras estão, sim ou sim. E aqui outro conduto, e aqui também vai ter outro conduto. Aqui, ó. Um conduto aqui que tem um nome, tá bom? Um conduto aqui que tem um nome. Outro conduto aqui que tem um nome, outro conduto aqui que tem outro nome. Então, esses condutos aqui têm nome, a gente vai falar disso agora, tá bom? Então, olha só. Percebo que aqui abriu a boca, eu vejo aqui a língua, né? Eu vejo aqui as amígdalas. Então, eu vou ter que aprender a falar disso aqui, né? A única coisa que não cai para vocês aí é dente, né? Dente não vai cair para vocês não. Não sei se já avisaram isso para vocês, mas fica aí a dica. Não vai cair isso aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Não, estou com o áudio ligado. Beleza. Então, o que acontece? O que acontece? Então, vamos seguir aqui da boca, tá bom? A cavidade bucal, olha só o que eu falei para vocês, não vai ter novidade nenhuma aqui não, tá bom? Não vai ter novidade nenhuma aqui não. A cavidade bucal, ela tem 3 tipos de mucosas, entendeu? Quando perguntar para vocês, falar de... Deixa eu ver quem está aguardando aqui. Deixa eu entrar aqui. Não tem ninguém aguardando, não. Eu não sei como eu faço para colocar esse negócio para entrar direto. Juliane. Aqui. Só um minutinho, gente. Então, o que acontece aqui? Geralmente, isso aqui confunde muitas pessoas, tá? Quando você não entende, né? Quando você não entende o que é mucosa, isso aqui confunde muito. Por quê? Quando pergunta para você assim, qual que é o tipo de mucosa? Qual que é o tipo de mucosa aí da boca, né? O epitélio. Por isso, lembra quando na aula de epitelial eu dei esse exemplo para vocês e falei assim, olha, preste atenção que isso aqui isso aqui vai ser assim. Isso aqui a gente vai falar disso aqui de novo na digestória.
Eu tenho uma mucosa, a boca, a cavidade bucal, se pedir para vocês definir alguma coisa de boca, você vai falar assim, ó, a boca, ela faz parte do sistema digestório e ela está composta por 3 tipos de mucosa, que é a mucosa mastigatória. A mucosa mastigatória, onde tem a mucosa mastigatória? Gente, só pensar, é onde o alimento entra em contato ali no ato da mastigação. Por isso que chama mucosa mastigatória. E lembra que eu falei? Se é a mucosa mastigatória, é um lugar aqui, por exemplo, que o alimento entra em contato, tem que ter queratina. Ou seja, que exerce mais pressão entre a parte dorsal da língua aqui e o palato duro, por exemplo. Entendeu? As gengivas também, algumas partes da gengiva aqui também, olha, também aqui, ó, partes da gengiva aqui também, tem queratina. E aqui ele fala paraqueratinizado. Por que é paraqueratinizado? Quer dizer que tem e não tem queratina. Tem e não tem. Por que paraqueratinizado? Porque vai rolar uma transição, por exemplo, olha, daqui para cá, olha. Daqui para cá. Até aqui tem queratina, até aqui tem contato com o alimento. Daqui para cá, não tem mais contato com o alimento, então vai ser sem queratina. Ou seja, essa parte aqui que é sem queratina e essa parte que aqui tem queratina, entre elas aqui vai ser paraqueratinizado. Tá bom? Paraqueratinizado. Ou seja, tem e não tem queratina. Beleza? Quem não entender, me chama isso aqui. Tá? Então, aqui eu tenho a mucosa mastigatória, que é composta por um epitélio estratificado plano com queratina. O mesmo epitélio da pele. Mesmo epitélio da pele. Também na boca há a mucosa de revestimento. Onde é a mucosa de revestimento? Está aqui, lábio, bochecha, né? Aqui é a parte interna dos lábios, viu? Não é aqui fora não. Aqui fora tem queratina. A parte interna dos lábios, superfície mucosa alveolar, piso da boca, quer dizer que debaixo da língua, né, que é o tal do palato mole que fala aí, superfície ventral da língua, que é embaixo da língua aqui, e paladar mole, né? O epitélio não está queratinizado, beleza? E alguns locais pode estar paraqueratinizado. Mesma coisa. Ou seja, a parte que não entra em contato com o alimento, ela não tem queratina. Entendeu? Não tem queratina. É epitélio estratificado plano, é o epitélio da pele, sem queratina. Beleza? Epitélio da pele, sem queratina. Beleza? E depois nós temos aqui a mucosa, chamada de mucosa especializada. O que é essa mucosa especializada? Onde está essa mucosa especializada? Essa mucosa especializada a gente vai encontrar aqui na língua. Por que especializada? Cara, aqui eu vou falar de tecido nervoso. Tá? Lá a gente vai ver, eu vou falar isso aqui daqui a pouquinho para vocês. Então, o que acontece? Esse cara aqui, olha, essa mucosa especializada, vocês vão ver daqui a pouquinho, na hora que eu for falar de papilas, vocês vão lembrar disso aqui. Lá nas papilas existe, como fala, lá nas papilas existe um botão que é chamado de botão gustativo. E nesse botão gustativo tem uma célula chamada de célula sensorial, e essa célula que sente o gosto manda informação para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central devolve, é chocolate, é café, por isso que é chamado de mucosa especializada. Tá? A gente vai encontrar aqui na língua. Onde mais eu tenho epitélio estratificado plano com queratina? Aqui na parte dorsal da língua, com exceção de uma papila, que eu vou falar já já. Aliás, com exceção de 3 papilas. Só uma papila aqui na língua que tem epitélio estratificado plano com queratina, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então eu tenho epitélio estratificado plano aqui, né, no palato duro, parte dorsal da língua, no caso da glândula, da papila filiforme, e gengivas aí, parte de gengiva, não são todas. Cadê? Vamos lá. No chat aí, galera, eu queria que vocês mandassem qualquer coisa, manda aqui no grupo, porque tá difícil para mim eu baixar aqui e visualizar o chat, fazendo um favor, beleza? Pode mandar qualquer dúvida aqui no grupo, que para mim é melhor. Então, o que acontece? Então, a mucosa mastigatória, tá aí, está associada com a sensação de gosto. Se encontra restringida na superfície dorsal da língua, sim, mas só nas papilas que tem corpúsculo gustativo. Contém papilas
e corpúsculos gustativos que estão agregados na geração epitélio estratificado plano sem queratina. Ponto. A mucosa especializada é epitélio estratificado plano sem queratina. Então, nós temos três tipos de epitélio aí, beleza? Três tipos de epitélio, três tipos de mucosas. Três tipos de mucosa. A única mucosa que tem epitélio estratificado plano com queratina, igual ao da pele, é a mucosa mastigatória. Olha aqui, tá vendo? Então, aqui, aqui embaixo, ó, já é a mucosa de revestimento, né, que está mais cá profundo. Aqui a parte onde entra em contato com o alimento já é mucosa mastigatória, né? E aqui, no caso, não está mostrando, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Então, aqui, ó, mucosa de... Aqui, ó, aqui do lado aqui, ó, tudo mucosa de revestimento, ó. Onde não tem contato com o alimento, é só reveste. A mucosa só reveste. Então, ela não tem a função só de revestimento. Onde tem contato com a mastigação, tem que ter queratina. Para quê? Para dar mais proteção, mais firmeza. Tipo a pele aqui, ó, mais proteção, mais firmeza. Beleza? Olha aqui a mucosa mastigatória. Eu vim aqui, peguei um pedaço da língua, tá? Peguei um pedacinho da língua e trouxe para cá, olha. Olha aqui a língua. Peguei um pedacinho da língua, a parte dorsal da língua, e trouxe para cá, para o microscópio. Observe que isso aqui que vocês estão vendo, ó, são as papilas gustativas. Tá? Então, o que acontece? Dentro dessas papilas, existe esse negocinho amarelo que vocês estão vendo aí. Que a gente chama de botão gustativo. Esses botões gustativos, olha aqui, ó, vou pegar um botão desse gustativo aqui, ó, ampliei. Olha ele aqui. Na lâmina histológica, a gente vê assim, olha. Na lâmina histológica, nós vemos assim, olha ele aqui. Observa que dentro dele, primeiro observa que ele está dentro do epitélio. O epitélio é isso aqui, olha. O epitélio é isso aqui, ó. Tá? Observe que eles estão dentro do epitélio, por isso que é chamado de mucosa especializada. Olha aqui ele aqui, está dentro do epitélio, olha o epitélio passando aqui, olha ele aqui. Olha, isso aqui é chamado de corpúsculo ou botão gustativo. Perceba que dentro desse botão gustativo existem várias células. Olha aqui elas aqui, olha. Aqui ele desenhado aí bonitinho. Tá? Nós temos umas células aí, ó, chamadas células sensoriais, que são células nervosas. São neurônios, beleza? Que fazem com que a gente sente o gosto. A gente agora vai descobrir quais papilas tem esse corpúsculo gustativo. Entendeu por que chama mucosa mastigatória? Porque mucosa mastigatória, gente, daqui para cima, olha. Deixa eu voltar aqui. Não gosto desse negócio. Tá. E por quê? Porque daqui para cima, eu vou ter aqui, ó, daqui para cima é mucosa. Como que está constituída a mucosa? Repetindo, epitélio, lâmina basal que está aqui debaixo do epitélio, bem pequenininho, passando bem fininho, lâmina própria, né? E depois a gente vai falar de outras estruturas que tem uma musculada mucosa, que aqui não tem. Isso aqui tudinho é uma mucosa, por isso que fala que é mucosa mastigatória, mucosa especializada, mucosa de revestimento. Só que essa mucosa que é chamada de mucosa especializada por isso, tá bom? Então, vamos seguir o baile aqui. E falar de lâmina própria, lâmina basal, membrana basal. Eu já falei disso aqui 1000 vezes, quem quiser me fala que eu repito aqui. Porque já está lá no Instagram, falei ontem bastante isso aqui, tá? E olha aqui de novo. Então, se pedir para vocês falarem aí da língua, o que vocês vão fazer? A língua, ela é um órgão muscular, né? Tem uma mucosa. Essa mucosa está constituída por epitélio estratificado plano com queratina, nas papilas filiformes, e epitélio estratificado plano sem queratina nas outras papilas, que são caliciforme, fungiforme e foliácea. Tem uma e também na mucosa tem a lâmina própria. Eu já falei que é a lâmina própria. Na submucosa, nós temos tecido conjuntivo denso, não modelado. E tem a parte muscular, que essa parte muscular... Deixa eu tirar esse negócio. Que essa parte muscular, nós estudamos isso aqui em músculo. Lembra que nós estudamos isso aqui em músculo? Então, que tipo de músculo é? Músculo estriado visceral. Beleza?
Essa merda. Músculo estriado visceral. Lembra que nós estudamos aula de tecido muscular? Isso aqui é importante. Eles perguntam para vocês muito. Qual que é o tipo de músculo? Se pedir para você definir, você vai definir como músculo estriado visceral. Qual que é a característica do músculo estriado visceral? A mesma característica do músculo esquelético. Lembra que é um músculo que é você que controla o movimento da língua. Né? E tem uns que controla, fala, nem controla, né? Já fala pra caralho mesmo. Na UP mesmo, nossa senhora. Ave Maria. Então vamos lá. Beleza, vamos falar dessas papilas, tá bom? Vamos falar dessas papilas aqui que estão aqui, ó. Tá? Vamos falar dessas papilas. As papilas são 4, beleza? São 4. Eu fiz essa mnemotécnica aqui, eu criei essa mnemotécnica porque eu tenho dificuldade para decorar esses negócios, tá? As papilas são fi, fo, funca. Cara, fofunca dá uma ideia. Fofunca dá uma ideia de fofoca. Você vai lembrar de língua. E fi, você tem que ter um amigo que chama fi. Se não tiver, chama. Eu tenho. Eu tive a honra, tenho a honra de ter uma amiga chamada Fifia. E ela, realmente, ela é fofoqueira. Inclusive, eu comentei com ela esses dias que eu fiz cinemoteca por causa dela. Então, fofoqueira, fi, fofunca. Fi é o centro da parada. Tá? Fi de filiforme. Fó de foliáceas. Fum de fungiforme e K de caliciforme. Beleza? Então vamos entender aí essas papilas filiformes. Porque se você falar da língua, você vai falar da papila também. Cara, lá no livro, ele confunde muito, assim, aquela confusão, aquela repetição de informação. Então aqui eu trouxe aqui, nesse slide aqui, 5 páginas aí do livro. Tá bom? 5 páginas, só aqui nesse slide. A filiforme, tudo acontece com a filiforme. É a única que tem epitélio estratificado plano com queratina. Por quê? Por quê? Porque ela é a mais abundante. Ela é mais abundante. Beleza? Se ela é mais abundante, ela está na parte dorsal da língua. Se ela é mais abundante, é ela que vai ter mais em contato com o alimento. Ela que vai ter mais contato com o alimento, só pensar. Filiforme, tá? É a única que não tem o botão gustativo. Isso aqui, ó. É a única que não tem esses botões aqui no epitélio. É a única. Tá bom? É a única. Cadê? São as menores. São as mais abundantes. E ela é pontiaguda, por isso que ela chama filiforme, de fininha. Parece um chifrinho. Quer ver? Aqui ela, aqui, ó. Aqui, ó. Parece um chifrinho. Bem pontiaguda mesmo. Tá bom? Então, essa é a papila filiforme. E a única que não tem botão gustativo. Beleza, vamos falar das outras? Todas têm epitélio estratificado plano sem queratina. Todas. Beleza? E todas têm botão gustativo. Morreu Bahia. É isso. Tá? Todas têm. O epitélio é o mesmo. Epitélio da pele sem queratina. E todas têm botão gustativo. Beleza? Vamos passar. Segue aqui. Aqui, por exemplo, ó, aqui tá a mucosa, né? A gente vê aqui, ó, papila. Fininha aqui, ó, parecendo um chifrinho, olha. Parecendo um chifrinho, igualzinho um chifrinho. Essa é a papila filiforme. Beleza? Observe que aqui nós temos essas papilas aqui, ó. Observe que aqui está em um epitélio, olha. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Observe que aqui está indo, olha, o epitélio. Observe que o epitélio ele desce até cá embaixo, ó, e volta de novo. E volta de novo. Olha aqui, essa aqui mesmo. E volta de novo. Então, quando desce cá embaixo o epitélio, desce. Lembra que as folhas de uma árvore, ela caem. Então, se cai, olha aqui, olha, caiu. Se caiu, é papila folheada. Beleza? Olha essa papila aqui. Aqui, ó, tá indo. Ah, caiu. Não caiu. Começou a cair, mas não caiu. Essa coisinha aqui, ó, parecendo um dedo, não tá parecendo um dedo? Né? Essa papila é chamada de papila fungiforme. Eles falam que isso aqui é uma característica de um fungo, não sei onde, mas eles chamam de fungiforme. Tá? Eu acho que parece com os dedos aí. Viu? Essa papila aqui, observe, além dela ter essa cratera aqui, claro, essa aqui também tem, mas uma característica importante nela aqui é que ela tem uma forma de cálice. Então, você tem forma de cálice, e a maior aí é a papila caliciforme. Tá bom?
Então, observe que dentro do epitélio, olha aqui, ó, tem uns pontinhos brancos, olha. Tem uns pontinhos brancos, tá vendo? Pontinho branco aqui, olha aqui, pontinhos brancos aqui. Esses pontinhos aí são os corpos gustativos, esses que a gente acabou de ver aqui atrás, tá bom? Aqui, ó, corpos gustativos, são esses caras aqui. Aqui, são esses caras aqui, tá bom? Aqui, eles aqui, ó. Então tá aqui, bem bonitinho aqui. Show? Vou falar de cada um agora individualmente. As filiformes, olha aqui, ponta pontiaguda. Essa tem a ponte pontiaguda aqui. Tá? As características dela eu já falei. Já as papilas caliciformes estão aqui, tá? Aí na língua nós temos em torno de 8 a 12 papilas caliciformes. Cuidado com isso aí. Cuidado com isso aqui, tá? Ela tem a forma de um cálice e isso aqui, garotas. Eu estava na minha 1h42 de prova oral. E caiu para me falar sobre essa danada. Né? E depois que eu falei de toda a língua, a professora abençoada chegou para mim e falou assim, para você fechar a sua nota máxima, me fala qual glândula lava a papila caliciforme. Aí eu não sabia nem onde eu estava mais, né? Eu fiquei olhando para ela assim, vontade de mandar para o inferno, né? Não dá vontade? Não vou mandar isso mais para o inferno. Não, vou não. Eu ficava pensando. Só que eu falei para vocês, faz amizade com os caras. Faz amizade. Começamos a nossa primeira amizade aí, que é o von Ebener. Tá? A glândula que lava a papila caliciforme chama von Ebener. Quando a gente alimenta, esses espaços aqui, olha, que existem entre as papilas, enchem de alimento, né? Principalmente resto de gordura. Então, o que acontece? Deus foi lá e falou assim, nossa, mas já dá mau hálito de natureza, imagine com aquele negócio cheio de alimento. Então, vou fazer o seguinte, glândula, você vai lá, você vai ficar debaixo da papila caliciforme, beleza? Vai ficar debaixo da papila caliciforme e quando tiver alimento, você secreta as suas substâncias aqui enzimáticas, né? E vem aqui e destrói o alimento que sobrou aqui dentro para ajudar aqueles caras lá. Até descobrir escova de dente, meu irmão. Até descobrir escova de dente vai ser uma luta. Então, vem essas glândulas aqui de baixo, ó, que chama glândulas de von Ebener. São as glândulas que lavam a papila caliciforme. Pergunta, foi minha última pergunta, juro para vocês, eu queria morrer. Cara, mas diacho, como que lembra disso, cara? Como que lembra disso? Lembro agora, a gente vai lembrar dessa forma aí. Foi minha última pergunta, e para me fechar minha prova. Beleza? Então, aí estão as papilas fungiformes, né? Ela tem essas projeções aqui em forma de fungo, beleza? E aqui nós temos as papilas foliadas, né? Elas são separadas aí por fendas profundas, né? Buracos profundos aí. E essa parada aqui de folhas caem, eu coloquei aqui para vocês bater o olho, vocês entenderem. Claro, né? Falaram que não vai cair lâmina aí nessa prova, mas não sei afinal de vocês aí. Então já vai aprendendo, não custa nada aprender. Então aqui nós temos aqui o epitélio vai e desce de uma vez, vai lá embaixo. Caiu. As folhas caem. Então se as folhas caem, papilas folheadas. Ô Ed. Oi? As glândulas de von Ebener são serosas daí? São serosas. Tá, valeu. Já viram que quando a gente... Aí degrada esse resto de gordura. E já viram que quando o óculos tem embaçado, a gente faz assim, ó, e ele limpa? A gente pode passar o paninho que ele limpa, porque ali tem essas lisosimas, a gente fala são degradantes de gordura, né? E justamente tem muita presença dela na língua. E quando a gente sopra, obviamente, né? Elas vão também e ajudam a limpar o vidro, né? Assim, bem direitinho mesmo, porque existem essas lisosimas aí. Elas ativam aqui e detonam essa gordura toda aí. Então aqui de novo, só para a gente treinar, olha essa aqui, ó. Papila folheada e a fungiforme. Desculpa, fungiforme e folheada. Fungiforme e folheada. Porque isso aqui, as duas únicas, a galera confunde pra caramba, assim, são papila folheada e fungiforme. E durante as aulas, eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas durante as aulas a gente não tinha muita explicação sobre isso, sabe?
Só quando a gente ia praticar, eu não adiantava muito mais, sabe? Já tinha esquecido tudo. Então fica a dica aí, tá bom? Vamos pegar aquele corpúsculo gustativo que está aqui, olha, essas bolinhas brancas que estão aqui, ó. Vamos aumentar. Vamos repetir isso aqui. Onde eu tenho os corpúsculos gustativos? Em todas as papilas, exceto a foliar. Beleza? E dentro dessas papilas aqui, olha, dentro desses corpúsculos aqui, Deus colocou algumas células. As células chamadas células neuroepiteliais, que são chamadas também de sensoriais, né? Que está aqui em grande quantidade, que são neurônios, gente, são neurônios, tá bom? Então, o que acontece aqui? Essas células, olha aqui, elas são chamadas de neuroepitelial. Por que neuroepitelial? Porque está no epitélio, é uma célula nervosa que está aqui no epitélio. Por isso que é chamado de célula neuroepitelial. Ou se vocês esquecerem neuroepitelial, vocês podem colocar aí célula sensorial, beleza? Sensorial. Show de bola. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Então, o que acontece aqui? E também, ele colocou o que aí? Colocou os botões gustativos, beleza? Botões gustativos. Esses botões gustativos, nós temos as células neurosensoriais aqui dentro. E eu tenho células de sustentação e tenho células basais aí, que são tipo a espécie das células madres, que a gente já viu falar aí, das células mães, que a gente já viu falando aí muito, beleza? Tá? Então, células basais, sustentação, células de sustento estão aí, e células neuroepiteliais. O que eles querem aí são essas células neuroepiteliais, beleza? Células presentes no corpúsculo gustativo, sensoriais, sustentação e basal. É histologia, né? Então, beleza. Aqui a gente vai começar a falar de quê? Nós vamos começar a falar, já falamos da mucosa da boca, falamos das papilas, falamos da língua, falamos das papilas que existem ali na língua. Então, se você for definir língua histologicamente, você tem que falar aí da mucosa, os tipos de mucosa que tem, você tem que falar das papilas que tem, você tem que falar do corpúsculo gustativo, né? Você tem que falar isso, né? Tem que falar isso. O tipo de músculo. E aqui, vamos falar agora de corpúsculo, de glândulas salivares, né, maiores, que são a parótida, a submaxilar e a sublingual. Beleza? Vamos lá. As glândulas salivares maiores, nós já falamos um pouquinho delas. Já falamos disso lá em epitélio, lá em epitelial. Vamos repetir aqui de novo. A glândula parótida, como que você define uma glândula histologicamente? Beleza? Vamos lá. Eu tenho, olha, lembra do primeiro cara que nós conhecemos, foi o Von Ebner. Vou até anotar aqui para ver quantos amiguinhos que dão, entendeu? Eu até esqueci quantos, mas são bastante. Então vamos lá, já coloquei uma aqui. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a glândula parótida que está revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo que emite tabiques para dentro do seu parênquima, dividindo essa glândula em lobulídeos. Pronto, beleza. Há um predomínio de acinos serosos, beleza? Lembra? Nós estamos repetindo, está ficando muito mais fácil, eu garanto. Claro, quem assistiu as primeiras aulas aí, de epitélio. Então, olha aqui, eu tenho aqui esse monte de pontinho preto aqui, né? De rodinha preta aqui, que são os acinos serosos. Glândula parótida está perto do ouvido, o ouvido produz cera. Então, por isso que ela para a gente lembrar que ela tem a glândula parótida, tem um predomínio de acinos serosos. O que tem a ver com a produção de cera? Nada, rapaz. Nada para você lembrar que ela tem um predomínio de acinos serosos, que pode cair isso agora para você definir histologicamente. Conduto, ela tem, olha aqui os acinos aqui, ó. Olha os acinos. Por quê? É uma glândula acinosa, olha. As células em forma de acinos, olha. Isso aqui é epitelial, não vou ficar perdendo tempo com isso aqui não. E olha aqui o conduto, olha. O conduto tem um epitélio simples cúbico, olha. Simples cúbico. Lembra lá de epitélio? Isso aqui caiu no epitélio. E o conduto dessa glândula é chamado de conduto de Stensen. Lembram? Conduto de Stensen. Mais um cara aí, olha. Mais um cara. 2.
Onde mora o stence? Mora na glândula parótida. Beleza? E esse stence vai esse conduto de stence, ele vai desembocar lá no segundo molar superior, né? Isso aí eu acho sacanagem. Aqui, ó. Ele está falando que se desemboca aqui no segundo molar superior. Tá? Não entendo nada tem dentista aí na turma aí, não entendo nada disso não, mas vamos lá. E o conduto está revestido por um epitélio simples cúbico. Aqui, olha, conduto aqui. Está falando do conduto do conduto de estência aqui, tá? O conduto de estência aqui, o epitélio dele é simples cúbico. Lembra? Epitélio como é que fala? Epitélio de condutos é simples cúbico, tá bom? Foi? Tá. E agora vamos passar para a glândula submandibular. A glândula submandibular, que é essa aqui, olha, submandibular, parecendo um camarãozinho aí. O que acontece com essa glândula submandibular? Mesma coisa, se pedir para vocês definir histologicamente. Revestida por uma capa de tecido conjuntivo, para dar a mesma coisa. Vou ficar repetindo isso não. O que ela tem aqui é um predomínio de acinos mistos. Olha aqui. Branco, escuro, branco, escuro, branco, escuro, branco, escuro. Aqui, ó. Branco, escuro. Aqui ampliou ele, né? Ampliou. Então, esses acinos são acinos mistos. E é uma glândula que tem um codomínio, que tem um conduto chamado de conduto de Wharton. Mais um cara aí, olha. Mais um cara aí, tá? Aqui ele aqui. Aqui ele aqui, ó. Conduto de Wharton, tá bom? Conduto de Wharton. Então, esse conduto de Wharton, ele vai desembocar, né, lá na carúncula sublingual. Beleza? Carúncula sublingual. Muito fino isso aí, mas não sei. Beleza. Já a glândula sublingual, essa aqui, olha, essa glândula sublingual aqui, essa glândula sublingual, mesma coisa, revestida por uma capa de tecido conjuntivo, só estou repetindo tudo aí. Ela tem um predomínio de acinos mucosos, olha aqui, a quantidade de acinos branquinhos aí, olha. Acinos mucosos, beleza? E ela tem aí dois condutos excretores aí, que é chamado de condutos de Bartolinos e conduto de Rivinus, beleza? Então, mesma coisa, revestido por um epitélio simples cúbico. Eu coloquei esses dois caras aí para vocês lembrarem, que a maioria esquece disso aqui, inclusive nem está no livro. Nem está no livro isso aí. Eu acho, se eu não me engano, só Bartolinos. Porque esse Bartolinos aqui, eu coloquei esse aqui porque já pediram, e realmente não tinha no livro. Não tinha no livro, então por isso que eu preferi colocar no slide para vocês não passarem por pegadinha. Isso aqui, quem não conhece, é o Rivellino, né, um grande jogador da seleção brasileira, foi um grande jogador da seleção brasileira, e o Bart aí tomando um chutaço na bunda aí para vocês lembrar. Tá? O Bart Simpson e o Rivellino se encontraram, então, Bartolinos e Rivinos. Beleza? Lembra do Bart e lembra do Rivellino aí para vocês associarem aí e lembrar, porque é muita coisa, eu sei. Então aí nós temos mais dois nomes, não é isso? Olha, mais dois nomes. Completamos 5 amigos já. Beleza? Tem que saber onde esses caras moram. E, lasqueira. Opa. Apertei o botão errado aqui, desculpa. Aqui. Então, de glândula é isso. Tá? Essas glândulas salivares menores, que ninguém cobra de vocês não, mas já coloquei aqui, não tem cápsula igual o outro lá, que são essas glândulas que estão aqui. Sabe quando a gente abre a boca? Abre a boca assim do nada e sai aqueles guichos de saliva, é devido às glândulas salivares menores aí, tá? Que está espalhada aí na cavidade bucal, e elas vão receber o nome aí de acordo com o local que elas estiverem. Se estiver no lábio, vai ser labial, se estiver na língua, lingual, bucal, e palatino, papapá. Então, são só isso aí, raramente nunca vi cobrando isso aí, mas coloquei porque está no livro. Tá? E sobrou aí as amígdalas. Olha aí as amígdalas aí, que espetáculo, né? As amígdalas estão aí. A gente beija na boca porque a gente é desarento mesmo, né, bicho? Porque vai ser nojento no meio do inferno, viu? Olha pra você ver. Olha aí as amígdalas. Imagina quando você está inflamado aí, vai dar um beijão na boca ainda. Eu falei disso aqui na aula de linfático, não é isso? Eu falei disso aqui na aula de linfático.
Então, o que acontece? Eu tenho aqui, eu falei disso aqui na aula de linfático. Observe que a amígdala, se você abrir a boca, você consegue ver a amígdala. Então, aqui na amígdala, o que eu tenho aqui? Eu tenho acúmulo de nódulos linfáticos aqui dentro. Tá bom? Eu tenho acúmulo de nódulos linfáticos aqui, eu falei disso na aula de sistema linfático. Tá? Quais são os tipos de amígdala que eu tenho? Que nós temos amígdalas palatinas, que são as principais aqui, que a gente vai ter que... é o que mais cobra. Amígdalas tubáricas, né? Amígdalas faríngeas, que é a mesma coisa de adenoide, e na cirurgia que é feita aí para adenoide. E amígdalas linguais. Foca nessa aqui, amígdalas palatinas. O resto... Oi. Explica isso aqui de novo da adenoide, o que é, o que funciona. É que eu já fiz uma cirurgia dessa, quando eu era bem criança. Tá, a adenoide um órgão linfático que tem aí. O que acontece? Ela está envolvida com um sistema respiratório, né? E o sistema respiratório, ela é uma barreira linfática. Lembra da barreira que eu falei da polícia? Então, é uma barreira linfática. Quando passa algum cálice estranho ali, essa amígdala ela tende a trabalhar com essa função de proteção, aí, de barreira imunológica. Só que o que acontece? Há pessoas que têm uma sensibilidade maior e essa amígdala começa a aumentar. Essa adenoide começa a aumentar e começa a gerar uma carne, principalmente aqui nessas regiões. Ó. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui começa a aumentar. Tem pessoas que até mais aqui para essa região aqui. Aí eles têm que fazer cirurgia para tirar essa adenoide, assim como faz a cirurgia para tirar a amígdala, né? Tem gente que faz a cirurgia para tirar a amígdala aqui, porque a amígdala incha tanto, a pessoa tem tanta infecção de garganta, que essa amígdala aqui incha tanto que acaba incomodando, deglutição, enfim. Então, geralmente essa amígdala aqui tem em algumas pessoas, minha mãe mesmo, né, regenerou. Ela regenera, depois que tira, ela parece que fica algum resquício celular, não sei o mecanismo disso, mas parece que regenera, né, o que causa uma ronqueira danada aí nas pessoas, né? Então, essa aí é a adenoide. Geralmente também tem uma carne que volta aqui para essa região aqui também, que eles tiram também, né? Então, isso está envolvido aí com a função, com a resposta imunológica dessa amígdala adenoide aí. Tá bom? É ruim, né? A cirurgia é uma cirurgia horrível, né? Beleza. Aqui está a amígdala. Eu já falei para vocês lá em tecido linfático e aqui eu vou repetindo. São pares, é um órgão linfóide, tem um epitélio estratificado plano com queratina. Olha aqui o epitélio aqui fora. Epitélio da fora, igual o epitélio da boca aqui, ó. Igual o epitélio da boca. Aqui fora é epitélio. Lá dentro é tudo linfócito. Aqui ela lá dentro, ó. Aqui ela aqui fora, o epitélio aqui fora, olha. O epitélio aqui, ó. Aqui de novo. Peguei esse pedaço que ampliei, ó. Peguei esse pedaço que ampliei, ó. O epitélio aí, olha. Epitélio. Ela tem as criptas. Eles adoram essa palavra aqui, viu? A chefe de cátedra aí adora essa palavra aqui, ó. Se pedir para você pedir para falar desse órgão histologicamente, é um órgão par, um órgão linfóide, tem um epitélio estratificado plano de fora para dentro. Tá? Uma presença de acúmulos de nódulos linfáticos aqui na mucosa, beleza? Aqui, ó, na mucosa, acúmulo de nódulos linfáticos, e a presença de criptas amigdalinas. Coloquei aqui, não há cápsula de tecido conjuntivo. Para que você colocou isso? Porque muita gente confunde com nódulo linfático. Lembra que eu falei isso na última aula? Então, chegamos aí. Tá? Já falamos isso aqui, só estou repetindo. Então, vou seguir o baile, que isso aqui está na aula de linfático. Show. E vamos cair aqui para dentro do tubo digestório. Aqui começa o Paranauê. O tubo digestório, ele começa no esôfago. É o tubo. Lembra do exemplinho aqui, na minha garrafinha do Cruzeiro aí. Né? Os atleticanos que... Lembra aqui, ó, tubo. Iniciamos. Os atleticanos que se mordam aí. Então, show de bola. O que acontece aqui nesse caso? O tubo digestório, presta atenção, tá? Tubo digestório, ele se estende do extremo proximal do esôfago até o final do conduto anal. Então, tudo isso aqui é tubo digestório, exceto o fígado aqui, óbvio. Tudo aqui é tubo digestório. Tubo aqui, tubo digestório. Tá? O que é o tubo digestório? Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, colo, reto. Show? E esse tubo digestório, ó, preste atenção nessa palavra aqui, que está igualzinho no livro aí. Ó. A parede, deixa eu mostrar aqui para vocês. A parede, isso aqui, ó, essa parede, tá? Tem a mesma organização estrutural básica, a parede de todo o tubo digestório tem a mesma
tem a mesma organização estrutural, beleza? Em toda sua longitude, formada por 4 capas bem definidas. Acabou. Acabou. Aí se você não compreender isso aí, o resto realmente fica difícil. Por quê? Ele já falou para você, ó, todo tubo digestório tem 4 capas, cara. 4 capas. Mas vai mudar algumas células de acordo com a necessidade fisiológica. Beleza, vamos lá. Quais são essas 4 capas? Mucosa, de dentro para fora, aí de dentro para fora. Mucosa, embaixo da mucosa nós temos a submucosa, depois nós temos uma muscular externa, depois nós vamos ter uma capa serosa ou adventícia, vai depender do lugar. Vai depender do lugar aí que vai ter serosa ou adventícia, que a gente vai ver aqui ao longo dos órgãos aqui. Beleza. A primeira coisa que nós temos que entender é como que está composta uma mucosa, que eu já falei 300 milhões de vezes, mas vou repetir. Ela está formada por um epitélio, que está revestindo ela aí, né? Sei lá, aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Aqui. Uma mucosa. Vamos dar um exemplo disso aqui. Ela tem um epitélio, está aqui o epitélio. Show? Mucosa, epitélio. Aqui ele está mostrando bonitinho, ó. Funções da mucosa: proteção, absorção, secreção, composição da mucosa. Ela tem aqui um epitélio, lâmina basal. Lembra que a lâmina basal está aqui debaixo. A lâmina basal está aqui debaixo, olha, passando debaixo do epitélio, tá? Bem fininho, a gente nem está vendo aí não. Nós temos a lâmina própria, tá aqui, tudo aqui debaixo da lâmina própria. E muscular da mucosa. Está passando aqui, ó, essa linha que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aqui está até mais bonitinho. Aqui é muscular da mucosa aqui, ó. Aqui é muscular da mucosa aqui, ó. Show? Deixa eu tirar isso aqui. Aqui é muscular. Aqui de novo, olha. Mucosa. Como que está constituída a mucosa? Aqui é epitélio. Lâmina basal que está passando aqui de baixo. Aqui não está mostrando bonitinho, mas tem. Lâmina própria aqui dentro. Tá? E muscular da mucosa. Olha a muscular da mucosa aqui passando. Não confunda a muscular da mucosa com muscular externa. Desculpa isso aqui. Tá? Não confunda a muscular da mucosa com muscular externa. É outra coisa. Tá? Aqui tem uma... Deus veio aqui, olha, e colocou uma capinha de músculo aqui, olha, para separar mucosa de submucosa. Em algumas localidades. Em algumas localidades, beleza? A gente vai ver onde tem e onde não tem. Aí. Então, guardem isso. Como que está aqui a lâmina própria aqui dentro? Ó, lâmina própria, lâmina própria, lâmina própria, lâmina própria aqui dentro. A lâmina própria é o quê? Tecido conjuntivo laxo, tecido linfóide difuso, vasos e nervos. Tá? Olha aqui. Cada pontinho desse aqui são o tecido linfóide difuso, são os linfócitos, aí, as células de defesa aí. E tudo que vocês estão vendo em branco e vermelho aí é o quê? É o tecido conjuntivo. Tá bom? É o tecido conjuntivo laxo. Mucosa tem tecido conjuntivo laxo. Beleza? Vou fechar isso aqui. Vamos lá, vamos voltar lá para a nossa aula. Cadê? Aqui. Deixa eu voltar para o aula. Show de bola. Então tá aqui, né? Então, gente, toda vez que eu falar de mucosa, eu não vou repetir isso aqui mais não. Mas isso aqui eu não vou repetir mais, para não tomar nosso tempo. Tá bom? E tem a submucosa. Como que está constituída a submucosa? Por tecido conjuntivo denso e irregular. Aqui, olha. Aqui para cima mucosa, aqui é submucosa. Igual aqui, ó. Olha aqui, mucosa, aqui, submucosa aqui embaixo. Tá? Aqui já é muscular. Aqui é adventícia ou serosa. Olha aqui, mucosa daqui para cima. Aqui que vocês estão vendo é submucosa. Percebam que os vasos sanguíneos estão presentes onde tem tecido conjuntivo, gente. Olha aí, ó. Tecido conjuntivo. Olha, um monte de vasos vocês estão vendo aí, ó. Porque qual que é a composição do tecido conjuntivo? Já falamos lá, né? Já falamos lá anteriormente, na aula de tecido conjuntivo. E muscular externa. A muscular externa é essa aqui, ó. Não confunda a muscular externa com a muscular da mucosa. Tá bom? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá? Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha aqui. Olha aqui. Tecido conjuntivo. Deixa eu voltar aqui.
muscular da mucosa, já falamos, e uma capa serosa ou adventícia. Qual que é a diferença de capa serosa ou capa adventícia? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Serosa. Eu vou dar exemplo para vocês. Aqui da vesícula biliar. Lembra que eu dei esse exemplo numa aula? Deixa eu ver se tem aqui. Faz de conta que esse aqui é a vesícula biliar, daqui é o fígado. Tá bom? Tá aqui aderido, olha. Tá aqui aderido. A vesícula biliar, ela tem uma capa de tecido conjuntivo cobrindo ela também. Tá bom? Ela tem uma capa de tecido conjuntivo que está cobrindo ela também. Então, o que acontece? O que acontece? Essa parte de tecido conjuntivo que está aderida ao fígado é chamada de adventícia. AD de adesão. AD de adesão. E a capa que está solta aqui, o léu, está no vento aí, entre aspas, que está lá dentro do órgão, é chamada de capa serosa. Então, ao longo do trato digestório aí, a gente vai descobrir que algumas partes têm capa serosa, outras partes têm capa adventícia. É isso. Adventícia, o que é? Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. E a serosa, o que é? Lembra do mesotélio? Olha ele aí. Igual lá que a capa do pericárdio, do epicárdio. É a mesma coisa. Tá bom? É mesotélio, que é epitélio simples plano, né? Que é epitélio simples plano. E tecido conjuntivo ali dentro, perdido ali. É a mesma coisa. Então, quando eu vou falar agora de muscular, de mucosa, você já sabe o que tem na mucosa. Na submucosa, mesma coisa. Na muscular externa, deixa eu contar para vocês um negócio. Presta atenção aqui, ó. Essa é a capa muscular externa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Cadê, ó? Aqui. Meu negocinho caiu lá atrás. Olha aqui na muscular externa. Perceba que tudo isso aqui, olha. Isso aqui que confunde muita gente, ó. Perceba que tudo isso aqui, ó, é a capa muscular. Perceba que a disposição dessa parte aqui, ó, é uma. E essa parte aqui é outra. Tá? Só a disposição, mas é músculo liso aqui. A mesma coisa que acontece aqui, olha, na muscular externa, acontece com a muscular da mucosa aqui, olha. Tá? O que eu estou falando? Eu estou falando que a muscular da mucosa, a muscular externa, cadê? A muscular externa, ela se divide em duas. Deus foi lá, o cara foi lá e descobriu que ela tinha duas partes. Duas capas de tecido muscular liso, que é circular interna e longitudinal externa. O que ele está falando? Ele está falando que a disposição do músculo, aqui dentro é circular. Tá? Ele está falando que isso aqui é circular. Claro que isso aqui depende do corte, mas ele é assim, circular. Tá? Circular. E essa aqui é toda longitudinal, olha. Olha as fibras musculares, toda longitudinal, tá vendo? Aqui na muscular da mucosa não dá pra gente ver assim não, mas é assim também, é igual. Tá? Igual. Tá? Por quê, gente? Porque presta atenção numa coisa aqui, olha. Presta atenção numa coisa. Tá vendo um negocinho amarelo aqui, ó? Tá vendo? Fibra nervosa? Tá vendo? Isso aqui tem um nome. Isso aqui é chamado... Eles vão perguntar para vocês onde se encontra o plexo mioentérico de Auerbach. Ele se encontra aqui ele se encontra na muscular externa entre a capa circular interna e longitudinal externa. Aqui dentro. Tá? Muito fácil, porque aqui vai ter outro plexo aqui. O que acontece? O nosso intestino, ele faz isso, ó, peristaltismo. Peristaltismo, então, o sistema nervoso, as ondas são assim, ó, uma está vindo para cá e outra está vindo para cá. E isso acontece graças a esses plexos que existem aí na submucosa e na muscular, que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente. Eu vou voltar lá, daqui a pouquinho a gente vai repetir isso aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, a muscular externa assim que divide, mas eu vou repetir isso aqui de novo. A serosa, já falei, a adventícia já falei. Show de bola. Então, aqui dá para a gente ver no tubo direitinho como que é, beleza? Olha aqui. Olha aqui. Essa parte aqui, mucosa, aqui, né? Já falamos como que está constituída a mucosa. Aí tem aqui a capa submucosa, tem aqui a capa muscular, tudinho aqui, e temos aqui a capa adventícia.
Capa adventícia vai ser aí, tecido conjuntivo. Bateu o olho, gente. Viu aqui, olha, esse monte de vasos sanguíneos aqui, cara, é tecido conjuntivo. Ou seja, a capa adventícia e ulcerosa. Tá bom? Tecido conjuntivo. Lembra que uma das funções do tecido conjuntivo é chegar à nutrição? Então é por isso que eu estou falando aí. Ó. Por isso que é importante, eu falei lá no início. Compreenda isso aqui bem. Compreenda isso aqui bem, porque a gente vai falar disso o resto da matéria. Preste atenção aqui, ó, que eu coloquei como exemplo. Mesma coisa. Ó. Aqui está um desenho bonito e aqui está, por exemplo, o apêndice. Né? Olha aqui, mucosa, tudo aqui para cima. Tá? Mucosa, aí bonitinha. Aqui embaixo, daqui para baixo é submucosa até chegar aqui. E aqui é uma capa muscular. Daqui para baixo, capa muscular. Onde tem o M aqui é capa muscular. Tá? Só que a gente vai estudar lá daqui a pouco. Que eu falei para vocês que a capa muscular externa ela é dividida em circular interna, foi isso? E longitudinal externa. Foi isso? Só que existe uma exceção. Aqui na vesícula biliar, ela é uma exceção. Por isso que eles perguntam muito de vesícula biliar. Tá? A vesícula biliar não, desculpa, apêndice, estou viajando. O apêndice, ele é todo longitudinal. Você pode ver que só vê tudo igual aqui, ó. O apêndice é todo longitudinal. Vou voltar a falar disso daqui a pouquinho. O apêndice aqui é no sistema digestório aí, ele é uma divergência. Essa capa muscular ele é um dos que diverge. Tá bom? Então ele não tem, a capa aqui não é dividida em duas, igual nós mostramos ali anteriormente. É o único lugar aí, tá bom? Vamos voltar lá. Gente, se bugar aí, me chama, viu? Não fica com dúvidas, não. Se bugar, me chama, que eu volto e repito de novo, mesma coisa. Beleza. Agora, gente, vamos repetir de novo o que a gente falou. O que vocês têm que entender? Toda vez que eu falar de mucosa, eu quero que vocês tenham esse tipo de conceito aqui. Como que está formada a mucosa? Tá bom? A função, nós já falamos, é a composição. É epitélio, lâmina basal, lâmina própria e muscular da mucosa. Alguns lugares tem muscular da mucosa. A maioria tem muscular da mucosa. As que não tiver muscular da mucosa, eu vou falar para vocês. Eu fiz um resuminho para vocês. A lâmina própria é o quê, gente? É tudo isso aqui, né? Já falamos como que está constituída a lâmina própria. Tecido conjuntivo laxo, tecido linfóide difuso, vasos, nervos, beleza? Show de bola. Vamos falar como que está constituída a submucosa. Cara, submucosa, se você estudou tecido conjuntivo, você sabe como que está constituída a submucosa. Tá? A submucosa é tecido conjuntivo denso e irregular. Tá? Submucosa. Exceto lá do trato respiratório, que nós falamos disso ontem, que é tecido conjuntivo lácteo. Nós até discordamos disso. Beleza. E, quando eu pedir para você definir uma submucosa do trato digestório, meu irmão, eu falo assim para você, cara, comece do plexo submucoso de Meissner. Tem uma menina que eu vi ela chorar, ela foi minha aluna, que ela falava assim, plexo de Meissner. Plexo de Meissner. Aí o professor falava com ela, não, quero outro nome. Onde que esse plexo está? Está na submucosa. Então, como que é o nome dele? Quando vocês for colocar, coloca plexo submucoso de Meissner. Plexo submucoso de Meissner. Mais um amigo aí, vou anotar aqui. Mais um amigo. Meissner. O Meissner foi lá, aqui, e descobriu que aqui tem um plexo, que é a submucosa, né? Aqui, ó, submucosa, submucosa. Aqui, por exemplo, é um esôfago, não é a glossura do epitélio aí, ó. Glossura do epitélio estratificado plano aí, ó. Tá? E aqui tudinho, daqui para cima é a mucosa, daqui para baixo é submucosa. Então aqui, olha, eu tenho a submucosa aí. Caraca. Então o que acontece? Na submucosa eu tenho tudo isso aqui que nós já falamos, ó. Tecido conjuntivo denso irregular, está aqui. Tecido linfóide difuso também, porque olha que é um monte de linfócito aqui perdido aqui dentro, olha. Viu? Depois nós temos o quê? Vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Óbvio, eu não falei, a gente falou disso lá em tecido conjuntivo, olha aqui um monte de vaso aqui, ó. Vasos sanguíneos e vasos linfáticos aqui verde. Adipócitos, ou seja, são células do tecido conjuntivo aí. Eu posso falar que eu tenho fibroblasto aqui também, lembra? Só lembrar de tecido conjuntivo, tá? Só que aqui no trato digestório, eu quero que vocês lembrem do negócio. Plexo submucoso de Meissner. Cara,
a grosso modo, a composição, eles vão dar para você aí. Deixa isso anotado aí. Tá? Escreve isso aí, ó, copia isso aqui, cola aí para vocês, deixa para o dia da prova. Composição da submucosa. É tudo isso aqui. Tá? Só que, lá no esôfago, eu vou dar exemplo para vocês. Ó, nós vamos descer o tubo digestório. Nós temos o esôfago, duodeno, íleo, apêndice e vesícula biliar. Então, o que acontece? Eu tenho o esôfago, presta atenção, porque pode cair assim, como que está constituída? Como que está constituída a submucosa do esôfago? Tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Nunca esqueça do plexo submucoso de Meissner. Só que lá no esôfago nós temos o quê? Glândulas, olha elas aqui, olha. Glândulas mucosas e nódulos linfáticos. Tá? Glândulas mucosas e nódulos linfáticos. Aqui não está mostrando muitos dos nódulos, não, mas tem nódulos aí, segundo o livro. Tá? Beleza. E como que está constituída a submucosa do duodeno? Tudo isso aqui, igual nós falamos agora, mais glândulas de Brunner. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Glândulas de Brunner. Aqui é submucosa. Daqui para cima, ó. A muscular da mucosa aqui, ó. Quem não vê isso aqui, gente, me fala. Tá? Aqui tem a submucosa. A muscular da mucosa passando aqui, ó. Então, aqui para baixo, tudo que vocês estão vendo aqui é glândula de Brunner. Tá bom? Essas glândulas de Brunner lá no duodeno, essas glândulas de Brunner aqui no duodeno, elas servem para alcalinizar o alimento que está chegando no ácido do estômago aqui, ó. Ela libera uma substância aqui, alcalina, que passa aqui, ó, nesse cara aqui, nessa cripta, que a gente chama cripta de Líbia, que a gente vai falar daqui a pouco, e vem aqui, olha, para a luz aqui, e ajuda a alcalinizar o alimento, para quê? O alimento ácido não destruir a parede aqui do epitélio. Beleza? Então é isso. Então, onde estão as glândulas de Brunner? Na submucosa do duodeno. Do duodeno. Beleza? Então, olha só. Beleza. Onde mais eu vou achar uma diferença aí, cara? Eu vou achar aqui, ó. No íleo. No íleo, eu tenho igual aqui tudo, mais placas de Peyer. Vamos ver, olha aqui, olha. Olha aqui a muscular da mucosa, aqui, ó. Tudo aqui para cima mucosa. Olha aqui, ó. Placas de Peyer. É de ser nódulo linfático. É nódulo linfático. Só que o Peyer descobriu e chama placa de Peyer. Ó, já descobrimos dois caras aí, olha. Meissner, já falamos aí, né? Brunner e Peyer. Até agora tem 8 caras aí. Tá? 8 amigos novos aí. Então, o que acontece? Glândulas de Brunner. Então, nós temos aqui o íleo, que tem tudo igual. Por que eu estou falando isso? Porque a pergunta clássica é essa. Qual que é a diferença? Descreva a diferença entre o duodeno e o íleo. É tudo intestino delgado, cara. Tudo intestino delgado. A única diferença é que no duodeno eu tenho glândulas de Brunner na submucosa e no íleo eu tenho placas de Peyer na submucosa. Só isso. Porque se você falar a característica histológica, sei lá, vai que cai na prova, descreva a característica histológica do duodeno. Descreva a característica histológica do íleo. É tudo a mesma coisa, cara. A diferença é que Deus foi lá e colocou as glândulas de Brunner lá no duodeno, porque o alimento está chegando aqui do estômago, o alimento está saindo do estômago e está indo aqui para o duodeno. Entendeu? Quando vai chegar aqui no duodeno, ele vai chegar ácido, porque o suco gástrico é muito ácido. Então, para não queimar aqui, Deus veio aqui e colocou na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, colocou as glândulas de Brunner lá para proteger a gente. É perfeição divina, não tem papo, não. Não tem papo. É só entender, não precisa decorar isso aqui. O que Deus fez? Deus chegou aqui e falou, viu aqui, opa, aqui não tem espaço, não. Já tem muita coisa aqui. Ele veio e colocou aqui embaixo, não tem problema não, coloca aqui embaixo. Colocou aqui, pronto, acabou, morreu Bahia. Show de bola? No apêndice, cadê? Isso aqui que eu quero. No apêndice, o que eu tenho no apêndice? Eu tenho tudo igual aqui. Estou falando de submucosa. E nódulos linfáticos. É uma característica histológica do apêndice. Presença de nódulos linfáticos na submucosa.
Ah, mas tem nódulo linfático também na submucosa do hilo. Tem, mas lá chama peia. O cara quer que chama peia, acabou, não tem conversa. E na vesícula biliar? Não tem submucosa. Vesícula biliar não tem submucosa. Olha aqui, olha. A vesícula biliar, ela tem a mucosa e já passa direto para a capa muscular. Ela não tem submucosa, beleza? Não tem submucosa. Olha ela aqui de novo. Não tem submucosa. Se ela não tem submucosa, para que diabos você vai precisar de muscular da mucosa? Presta atenção aqui. Olha aqui, ó, muscular da mucosa aqui, né? Aqui tem uma muscular da mucosa aqui. Aqui ela não tem. A muscular da mucosa só serve para dividir a mucosa e a submucosa. Então aí a vesícula biliar não tem submucosa, beleza? Então foi embora. Então, galera, toda vez que eu falar de submucosa, daqui para frente, eu não vou falar de submucosa com vocês mais. Quando a gente passar todos os tratos aí, não vou falar mais com vocês, porque isso aqui tá tudinho. Aqui deve ter umas 30 páginas nesse slide aqui do livro, ou mais. Tá? Aqui tem tudo. 30 páginas. Beleza? Composição da submucosa. Tem que saber isso aqui do trato digestório e tem suas adições, peculiaridades. No esôfago, que vai ter mais glândulas lá, no duodeno, que vai ter as glândulas de Bruni, no hílio, que vai ter as placas de Peio, no apêndice, que vai ter nódulos linfáticos, e a vesícula biliar, que não tem submucosa. Beleza? Acabou. Morreu o Bahia. Submucosa não vou falar mais ao longo do trato digestório. A mesma coisa vai acontecer com a muscular externa. Presta atenção no que eu fiz aqui para vocês da muscular externa. A muscular externa, essa aqui, olha, abaixo da submucosa, ela é chamada, ela é músculo liso, tá? Ela tem duas capas, que é chamada de circular interna, que eu já desenhei para vocês anteriormente, e longitudinal externa. Falei isso aqui para vocês já há pouco tempo atrás. O que acontece? O que eu tenho entre essas capas musculares? O que eu tenho? Eu tenho um plexo chamado de plexo mioentérico de Auerbach. Nunca esqueça esse plexo na sua vida. Nunca esqueça esse plexo na sua vida. Vou colocar mais um nome aí. Tá? Mio vem de músculo. Entérico. Vou lembrar vocês de uma coisa que eu falei para vocês assim, ó. Geralmente divide o sistema nervoso dessa forma, mas guarde isso aí. Lembra a divisão do sistema nervoso autônomo? Simpático, parasimpático e entérico. Eu falei para vocês na aula de tecido nervoso. Chegamos aí. Mioentérico. Mioentérico. Porque existe o peristaltismo. O peristaltismo, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui na capa muscular. Aqui. O peristaltismo, aqui, ó. Aqui eu tenho o plexo submucoso de Meissner e aqui, ó, o plexo mioentérico de Auerbach. Ele está passando aqui, olha, entre a muscular, entre a circular interna e entre a longitudinal externa. Aqui ele aqui, ó. Olha as fibras nervosas aí, tá vendo? Isso aqui, galera, vai ter outro plexo aqui, que é o plexo de Meissner. Vai emitir umas ramificações aqui. Não precisa saber isso agora, vocês vão lembrar de mim na fisiologia. Esses caras aqui se encontram, olha. Se encontram aqui. E aqui no meio eles vão formar uma célula chamada célula de Carral. Essa célula que controla o peristaltismo aí, ó. As projeções das ondas vêm para cá e vai para lá, entendeu? Vem para cá e vai para lá. Por quê? Para controlar o peristaltismo aí. Quem controla isso é o sistema nervoso entérico. Por isso que o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático, parasimpático e entérico, com essa particularidade aí para o trato digestório. Estou adiantando a vida de vocês. Quando você chegar lá em fisiologia, vocês vão lembrar, puta merda, é mesmo, cara. Vai ficar mais fácil a vida de vocês, tá bom? E um monte de gente vai ficar viajando que é plexo entérico que é a célula de Carral, de onde surgiu essa célula de Carral. Né? Então, beleza. Show de bola. Beleza. A muscular externa é assim, tá? Então, ali eu tenho o plexo. Eles vão perguntar para vocês assim, ó. O que é encontrado na muscular externa?
É assim que eles perguntam, alguma coisa assim na muscular externa. Ou então, onde se localiza o plexo mioentérico de Auerbach? Ele vai colocar a opção lá, né, para vocês. Muscular da mucosa, muscular externa, e vai colocar cheio de paranauê lá para vocês, para confundir. Exceção. No esôfago, a capa muscular externa do esôfago, como que ela é dividida? Vamos pensar. Não precisa decorar. Tá? Parece ser grande, mas não precisa decorar. Eu quero que vocês entendam isso. Pensa uma coisa. O esôfago está vindo aqui, ó, para ir lá para o tubo digestório. Para ir lá para o estômago, para conectar com o estômago. Essa parte aqui, ó, qual que é o tipo de músculo da língua? Músculo estriado visceral. Então, vai acompanhar um raciocínio igual aquele lance que a gente falou do coração lá, ó. O início da artéria ali é músculo das artérias perto do coração, é músculo cardíaco. Aqui acontece a mesma coisa. Um terço superior do esôfago é músculo estriado visceral. Um terço superior. O resto é músculo liso, 2/3 inferior. Então, um terço superior do esôfago é músculo estriado visceral. Desceu é músculo liso. Beleza? Então tá aqui bonitinho. Então, a diferença é essa aí. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for definir esôfago histologicamente, a gente vai falar disso aqui. Tá? Eu vou repetir tudo isso aqui para vocês daqui a pouquinho, na hora que a gente for falar de órgão de novo. De cada um, particularmente. Aí, onde muda também? No estômago. Porque o estômago, ele é um órgão que ele faz a digestão tanto mecânica quanto química. E para o estômago fazer digestão mecânica, ele faz isso aqui, ó. Ele tosse. Olha aqui, olha. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Então, Deus teve que colocar uma coisinha mais legal ali, né? Deus teve que colocar uma estrutura mais, como falar, uma estrutura mais preparada para isso. Olha aqui, o estômago faz isso. Então ele tem, olha aqui a capa muscular dele, olha. Olha a capa muscular dele aqui, ó. Dividiu em 3, que é mesma coisa, pega longitudinal externa de fora para dentro, longitudinal externa e circular interna, e circular aqui. Lembra? Lembra lá que era circular interna e longitudinal externa? Aqui Deus foi lá e só colocou uma aqui, ó, na frente, ó, que é oblíqua. Tá bom? Gente, presta atenção nisso aqui. Longitudinal, ó, as fibras longitudinais. Essa aqui já é circular, olha. Circular. Essa aqui é oblíqua. Já estudou anatomia, né? Músculo oblíquo, interno, externo, por causa da disposição das fibras. Essa disposição quer dizer oblíquo. Então, no estômago, nós temos 3 capas. A capa muscular externa se divide em 3. Oblíqua interna, circular média e longitudinal externa. Beleza? Essa é a capa muscular dele. Preste atenção, vocês vão encontrar outra disposição dessa aqui, desse tipo mais ou menos, quando a gente vai estudando sistema urinário. Vocês vão ver que no uréter, ele também divide em 3 capas. O único lugar onde a capa muscular externa se divide em 3 capas é estômago e uréter, que a gente vai estudar lá em sistema urinário. Vou voltar aqui. Daqui a pouquinho. Ô, Ed. Oi. Volta a imagem, tem uns pelos aí no estômago, o que é isso? Cara, aqui atrás do estômago tem o... Como é que fala? Tem o esôfago, não, o pâncreas, né? Pode ser aqui na hora do desenho, aqui, alguma coisa do pâncreas que ficou aqui para trás, que eles queriam fazer uma coisa, um resquício que ficou aí, mas não é do estômago, não. Beleza. O que mais? Lá no apêndice, a capa muscular externa não é dividida assim em circular interna e longitudinal externa. Ela é toda longitudinal só. A disposição dos músculos é toda longitudinal aqui, ó. Não é dividida aqui circular interna, longitudinal externa, toda longitudinal. E na vesícula biliar, cadê? Eu até coloquei a vesícula biliar aqui anteriormente, né? Cadê? Lembra que eu falei que a vesícula biliar não tem submucosa. Olha aqui como que está o músculo dela. Aqui a gente fala que é ao azar, tá bom? Aqui a disposição muscular dela está ao azar, beleza? Por quê? Aqui, e tem plexo mioentérico ali? Não tem plexo mioentérico ali. Não tem plexo mioentérico ali. Tá? Na vesícula biliar não tem plexo mioentérico. Por quê?
Vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou falar de umas células que a gente vai ver aqui que chama células entéricas, células enteroendócrinas. Elas secretam substâncias aí que vai controlando essas funções aí da vesícula biliar, contrair, de parar a secreção, de aumentar a secreção. Vou falar isso para vocês daqui a pouco, tá? Então, toda vez que eu falar qualquer coisa de músculo aí, a parte muscular externa do trato digestório, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. É circular interno e longitudinal externo. E tem um plexo mesenterico de Wernicke, exceto no esôfago, que um terço superior é músculo estriado visceral. O resto é liso. E também divide em circular interno e longitudinal externo. No estômago, 3. Lembra que o estômago faz a rotação mecânica, a rotação para fazer digestão mecânica. Apêndice, toda longitudinal. Vesícula biliar, ela é ao azar. Só isso. Lembre-se, a muscular da mucosa também é dividida em longitudinal externo, em circular interno e longitudinal externo. Show? Beleza. Essa serosa, né? Tá aqui, ó. Mucosa, submucosa, muscular e serosa ou adventícia. Eu já falei isso aqui para vocês, tá? Só tá repetindo. Serosa tem ali mesotélio, é uma pequena quantidade de tecido conjuntivo, é contínua tanto com mesentério, como, ou seja, onde tem ali, onde ela não se adere, tá? Onde ela não se adere. A adventícia é a parte que se adere, porção torácica do esôfago, vai ter isso aí, do duodeno, vai ter adventícia, no colo, ascendente, descendente, reto, conduta anal, blá, 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 tá? Ao longo que nós vamos estudando aqui essas outras partes, eu vou falar isso aqui para vocês, onde tem, onde não tem. Então, são estruturas. Isso aqui está viajado aqui. A adventícia está aderida à parede do abdômen. Isso aqui, ó, tá errado. Isso aqui são estas estruturas. Beleza. Show. Então vamos lá. Continuar que a gente vai dar um intervalinho aqui daqui a pouquinho. Eu tenho uma hora de aula já, né? Vamos lá. Beleza. Olha aqui, ó. Quando eu falo de aderir, tá vendo? Olha o fio daqui, olha a vesícula biliar como está aderida. Então aqui, essa parte aqui, olha, é adventícia. Aqui é serosa. Tudo aqui que está livre é serosa. Beleza? Capa adventícia aqui e serosa aqui de baixo. Mas que diacho, velho. Eu fiz esses slides assim, que eu lembro quando eu estava estudando digestório, nossa, eu sofri muito. Eu falei, gente, mas é coisa pra caramba. E não é, cara, não é coisa pra caramba. Não é só entender isso aqui, ó, não é coisa pra caramba, não tem coisa demais aqui. O que vai acontecer agora? Então, o que acontece aqui? O que eu quero falar para vocês aqui? Epitélios. Já falamos lá em aula de epitelial, vou repetir aqui, tá? Começa da pele, epitélio estratificado plano, com queratina. Na boca ali eu já falei das mucosas. Uma parte tira, onde mastiga tem queratina, onde não mastiga não tem queratina. Só isso, tá? Esôfago. Esôfago, epitélio do esôfago. Só tira queratina. Porque para que diabos eu vou precisar de queratina dentro do esôfago? Sendo que o esôfago só vai ser só a função do esôfago é só a passagem do alimento. Então não precisa, tá? De queratina ali. Quando cai aqui para dentro do estômago, aí muda o Paranauê. Aqui vai ser epitélio simples cilíndrico. Porque a célula cilíndrica é uma célula que tem essa característica de secretar e absorver. Então, o epitélio simples cilíndrico ele vai seguir tudinho aqui, ó, intestino delgado, intestino grosso. Quando chegar aqui no ânus, que ele vai começar a mudar. Por quê? Porque tá voltando aqui para fora de novo, tá voltando para a pele de novo. Então vai ser aqui no ânus a gente vê que tem três divisões no reto. Zona coloretal, que é a zona que está vindo aqui do colo, que tem epitélio, mesmo epitélio do trato digestório, simples cilíndrico. Quando chega aqui na transição, ele vira epitélio estratificado cilíndrico. Ele estava assim, ó. Simples cilíndrico. Simples cilíndrico. Depois, quando chega aqui na zona de transição, ele vai ficar
estratificado cilíndrico. Quando chega na zona pavimentosa, volta a ser o epitélio da pele, sem queratina. Epitélio estratificado plano sem queratina. Por quê? Porque é um dos únicos, eu estou chamando a atenção, porque aqui essa parte vermelha aqui, ó, é um dos únicos lugares onde nós vamos encontrar epitélio estratificado plano. Ó, epitélio estratificado cilíndrico. Por isso que eles perguntam isso aí. Epitélio da zona de transição. E claro, aqui na região, né, dessa região aqui, ó, do ânus, que já está entrando em contato com a pele aqui, olha, aqui volta a ter igual os lábios, tá bom? Ó, não parece um botão? Aqui tem queratina, mano. Aqui tem queratina. A parte interna já não tem queratina. É questão de lógica, é a mesma coisa. Mesma coisa. É um buraco igual. Não é igual, mas beleza? Eu peguei pesado, né? Mas é para vocês lembrarem, para vocês entenderem. Essas analogias têm que ser feitas, cara, que é muita informação, vocês acabam esquecendo isso aí, beleza? É por isso que eu chamo atenção, eu brinco assim com essas coisas assim, mas na hora faz uma diferença incrível, tá bom? Então, é isso. Comentário. Coisa boa não é. Vamos ver. Vamos lá. Deu para entender? Então, tipo assim, ali no ânus, né, é a mesma lógica, mesmo raciocínio. Ó. Queratina aqui, mesma coisa da pele, queratina. Já a parte interna do ânus aqui não tem queratina. Por isso que eu estou falando que é epitélio estratificado plano só, que é a zona pavimentosa. Saiba isso aqui. Tá bom? Saiba isso aqui. Vamos lá. Claro, a setinha está mostrando aqui externamente, aqui, mas é lá dentro. Estou falando na parte de dentro. Tá? Estou falando na parte de dentro disso aqui. Tá? Eu sei, estou falando, repetindo isso aqui. Tem muita gente que tem dificuldade de compreender isso aí. Tá bom? Vamos lá. Agora, eu vou falar para vocês do esôfago. Beleza? Nós falamos de uma forma geral. Beleza? Falamos de uma forma geral. Se pedir para vocês definir um órgão histologicamente, aqui a gente vai repetir muita coisa. Esôfago. Defina o esôfago histologicamente. O esôfago é um órgão de aproximadamente 25 centímetros, tem um aspecto ramificado da plex aqui, constituído por uma mucosa, submucosa, muscular e uma capa adventícia e serosa. Tá vendo que eu coloquei aqui bem bonitinho para vocês? Então, aí é só você explicar a mucosa. Como que está constituída a mucosa? Cara, a mesma coisa. Tem que saber o epitélio do esôfago. Aqui, ó, mucosa, só isso aqui, ó. Epitélio do esôfago, que é estratificado plano com queratina. O resto da mucosa, como que está constituída a mucosa? Lâmina basal, já falei. Lâmina própria, já falei. Muscular da mucosa, já falei. O que mais? E uma capa muscular. Cadê? Vou voltar aqui. Uma capa muscular. Não, minto. Mucosa, submucosa, muscular externa e adventícia serosa. Mucosa, você tem que saber que ele tem um epitélio estratificado plano sem queratina. Beleza? E como que está constituída a mucosa. Né? Como que está constituída a mucosa, tem que saber. Muscular, submucosa, já falei para vocês anteriormente ali. Aquela característica submucosa que eu falei. Né? Mais as glândulas e nódulos linfáticos. Beleza. Depois, eu falei o quê? Eu falei para vocês da capa da muscular. Que a muscular, um terço superior é músculo estriado visceral, o resto é músculo liso, que divide em circular interno e longitudinal externo. E uma capa adventícia ou serosa. Ela tem uma capa adventícia na porção que está no tórax e na hora que parte para dentro do abdômen já é serosa. Anatomia, isso aí. Aqui a parte torácica, como ela está livre, a parte torácica aí, ela é adventícia e a parte lá de dentro, que ela entra para o abdômen, já é capa serosa. Beleza. É isso aí. Entendeu? Aquela parada que ali de trás já adiantou a vida. De esôfago é isso aí. Esôfago é exatamente isso aí. Tá bom? Beleza. Vamos seguir aqui para o estômago. O estômago. Beleza? Quando parar, na hora que a gente passar aqui do estômago, eu vou dar um tempinho. A gente vai dar um intervalo aí para descansar. Preste atenção aqui. O estômago, ele produz o quimo. Ele está dividido aqui anatomicamente em cárdias, fundo, corpo, região pilórica. Mas o que que é o quimo mesmo? Quimo é o alimento aí, né, que está sendo produzido. Que está sendo... tá. É o bolo alimentar, tal. Bolo alimentar. É isso? Isso. Então, beleza.
O que acontece aqui no estômago? No estômago nós temos três regiões. Histologicamente, você vai ter que saber três regiões. Tá? Histologicamente. Cárdia, que é a parte que está aí perto do coração, por isso que a gente fala do cárdia. A parte... Ué, outra coisa, te interromper de novo. Uhum. Essa cárdia, eu lembro que eu apresentei o trabalho de anatomia, tinha falado alguma coisa, e eu li alguma coisa a respeito do coração, uma relação cárdia e coração. Você sabe qual é? Acho que é porque é a mesma altura, não lembro. Não, Você, por causa da você lembra região, disso, por causa da sabe? região que ele está só. A região que ele está é a região do estômago que está mais próximo do coração, só isso. Foi isso. A região do estômago que está mais próximo, ali, por isso que chama de cárdia. Né? Aqui, galera, aquele lance do esôfago de barriga que eu falei para vocês acontece aqui, olha. Queima isso aqui tudinho, olha. Queima isso aqui tudinho. O epitélio daqui migra para cá. É uma doideira isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Ele tem três regiões: cardial, fúndica e pilórica. Beleza? Qual que é a importância disso? Porque na região... deixa eu falar um negócio para vocês. Daqui para frente, a gente só vai falar de mucosa. Por quê? Submucosa já falei. Muscular eu já falei. Eu vou falar aqui onde tem divertículo serosa. Daqui para frente, o que vai mudar é na mucosa. Então, o resto eu já falei tudo. Tá? Por exemplo, esôfago, eu falei para vocês como que está constituída a mucosa, porque a submucosa nós já falamos lá anteriormente ali, aquele resuminho que eu fiz para vocês ali. Aqui é só mucosa. Onde estão presentes as glândulas? Eu tenho glândula cardial, que está na porção cardial. Glândula fúndica, que está na porção fúndica, que também é chamada de glândula gástrica. Região pilórica, eu vou ter glândulas pilóricas, ou glândulas antrais. Tá? Viu que as glândulas, elas... Olha aqui, ó, por exemplo, olha aqui. Aqui são as glândulas, olha. Glândulas gástricas aí, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui, o epitélio. Lembra que a definição do epitélio era: reveste as cavidades, forma glândulas. Olha aqui. As glândulas estão sendo formadas por epitélio ali, ó. Tá? Epitélio. Beleza? Olha aqui, ó. Dividido bonitinho aqui, ó. Aqui é a muscular da mucosa. Tudo que vocês estão vendo aqui são glândulas. Tá onde? Tá na mucosa. Então, a mucosa do estômago, além dela ter tudo aquilo que a gente falou, né? Epitélio, lâmina basal, lâmina própria, ela tem glândulas também. Por exemplo, na região cardial vai ter glândulas cardiais. E por aí vai, sucessivamente. Estão aqui as glândulas, beleza? Para que servem essas glândulas? Vamos lá. Olha aqui, bonitinhas as glândulas aí. Só um minutinho, deixa eu responder o negócio. Só um minutinho, galera. Só um minutinho. É uma urgência aqui. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, é tudo mucosa. Olha, claro, eu ampliei, né? Olha aqui o epitélio aqui grandão. Olha aqui a muscular da mucosa passando aqui, olha. A muscular da mucosa passando, que ela se perdeu aqui atrás e veio para cá, olha. Então aqui estou vendo tudo mucosa. Olha aqui, ó, os linfócitos aí perdidos aí no meio. Então, aqui eu estou vendo glândulas, beleza? Então, vamos lá. A mucosa do estômago, olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui tudo mucosa. Eu estou vendo dobras longitudinais aí, que são chamadas de rugas gástricas. Isso aqui vocês estão vendo. Vocês vão ver o que é chamado um câncer aqui, ó, que dá aqui, né? Chamado de aplástico. Aqui que vocês vão ver que isso aqui, vocês vão estudar isso aqui em anatopatologia. Ela tem uma grande quantidade de orifícios aqui, que é chamado de fossetas. Olha aqui, esses buraquinhos aqui, tá vendo? Esses buraquinhos aqui. Esses buraquinhos é onde aqui, olha. É esse aqui, olha. É esse aqui, ó. Esse aqui é uma glândula, vocês estão vendo aqui, ó, sublinhado aqui, e essa glândula está secretando os componentes aí para o suco gástrico, ele sai aqui e cai aqui para dentro do estômago, tá? Cai aqui para dentro, ó. Olha aqui, ó, são as fossitas gástricas ou criptas gástricas, tá? Epitélio, já falamos. Lâmina própria, uma característica peculiar aí, a lâmina própria dele aqui, ó, do estômago, ela é escassa. Ela não é tão abundante igual a gente viu no intestino delgado e no intestino grosso, não. Tá?
Ela tem uma muscular da mucosa aí, nós falamos, tá? Muscular da mucosa, e tem glândulas cardeais, fúngicas e pilóricas, beleza? Vamos falar dessas glândulas, terminar aqui. O que eu quero que vocês entendam? Que daqui para frente, algumas células irão nos acompanhar na mucosa. Mucosa. Células produtoras de muco, que são as células caliciformes. Células enteroendócrinas. Guarda essas duas aí. Imagina assim, o alimento está chegando aqui, olha, no estômago. Imagina que alguém está chegando a algum lugar. Aqui eu tenho as glândulas para recepcionar essa alimentação. Gente, para recepcionar, alguém ali lá na portaria, por exemplo, eu não preciso de muita gente lá. Eu só preciso de gente para receber. E como que eu vou receber um alimento ali? O estômago ele tem que estar extremamente protegido por muco. Porque vai começar uma produção, a partir do ato que a gente começa a mastigar, começa uma produção de suco gástrico muito forte, então muito ácido. Então o muco ali no estômago, aqui na parede, serve para produzir, para proteger o estômago. Beleza? Muco. Beleza? Muco está aqui. Então, quais células vão produzir isso? As células caliciformes. Olha aqui, elas estão aqui dentro dessas glândulas. Olha aqui. Aqui são glândulas cardeais. Beleza? E aqui também eu tenho umas células chamadas células enteroendócrinas. Células enteroendócrinas. Entero, sistema entérico controlando aí. Endócrinas, estou falando de hormônio. Essa célula é a gerente. Ela não vai nos abandonar mais, nenhuma dessas duas aí, mas a principal é a enteroendócrina. Ela secreta uma substância chamada gastrina, olha aí, secretina, colecistoquinina. Isso aqui vocês vão amar na fisiologia, porque são essas substâncias, esses hormônios aí que são produzidos por essa célula enteroendócrina, que está aqui, ó. Tem uma célula enteroendócrina aqui, perdida aqui, que vai controlar todo esse fluxo aí. Porque na hora que está chegando, o que ela faz? Chegou o alimento, ela avisa, ela manda uma mensagem. Ô, glândula fúngica, começa a quebrar o pau aí, cara, que está indo muito alimento aí. Ela faz isso. Ela coordena ali dentro o que tem que fazer. E ela fala a mesma coisa assim, lá para a vesícula biliar. A vesícula biliar, lembra que eu falei para vocês que a vesícula biliar não tinha plexo mioentérico? Ela manda uma mensagem para ela. Aqui, começa a contrair aí. Começa a contrair, velho, porque está indo muito alimento lá para o intestino agora. Ela começa a contrair e liberar a bile. A mesma coisa, vocês já estudaram a anatomia, que a bile tem os seus canais, né? Conduto cístico, e isso vai chegar lá na segunda porção do duodeno. Quando chega na segunda porção do duodeno, lembra que tem um esfíncter de Oddi, que ele fica assim, fechadinho para chegar no duodeno? A célula enteroendócrina manda um recado para ela também. Ô, doidão, abre aí, porque tá vindo muita bile aí, esse negócio de chegar. Aí ele vai e faz com que abra. Ou seja, está controlando tudo aí. Lá no intestino delgado nós vamos encontrar essa célula enteroendócrina também. Tá bom? Então, estão aí. Glândulas cardeais. Então, nas glândulas cardeais eu tenho células caliciformes. Vocês vão encontrar aí chamadas produtoras de muco, que é a mesma coisa. E células enteroendócrinas. O gerente daí, o que manda aí. Tá bom? Vamos seguir o baile aqui. O alimento desceu. O alimento desceu. O alimento veio aqui para baixo agora, ó. A região fúngica. Beleza? Caiu aqui. Vamos pensar? Vamos pensar, sem decorar? Na região fúngica é onde o alimento vai parar. O alimento vai parar e vai ter que ser destruído quimicamente. Então eu tenho que ter mais gente para trabalhar. Eu tenho que ter uma galera mais pesada para ajudar ali na destruição. A glândula cardial ela só estava recebendo, então eu só preciso ter duas pessoas ali para controlar, um para controlar, outro para abrir o portão, entendeu? Quando eu chego aqui dentro da festa, eu tenho que ter mais gente, eu tenho que ter garçons, eu tenho que ter um gerente ali, eu tenho que ter gerente, óbvio, tem que ter um coordenador, que é a célula enteroendócrina, tem que ter os garçons, tem que ter a menina, a pessoal da cozinha, todo mundo tem que trabalhar em conjunto, senão não funciona, né? Então, são chamadas glândulas fúngicas, olha elas aqui, olha, glândulas fúngicas. Glândulas fúngicas. Lembra que eu dei esse exemplo dessa glândula como glândula multicelular, lá na aula de epitélio? Olha aqui elas aqui, ó, voltamos a falar delas. O cara vê aqui, ó, ela está na mucosa, viu? Está na mucosa. Olha aqui ela desenhadinha aqui. Uma glândula só, ela tem várias células dentro dela. Para quê? Para secretar o suco gástrico. Aqui, olha, daqui as focitas gástricas lá. Você lembra delas? Olha aqui, focitas.
A glândula começa daqui para baixo. Olha. Aqui é conduto da glândula. Aqui já é a glândula. Ou seja, como é que fala, velho? Esqueci o nome desse negócio aqui. Adenômero, né? Aqui é o adenômero da glândula, onde produz. Quais são as células que eu tenho na glândula fúngica? Isso aqui eu tenho certeza absoluta que vai perguntar isso para vocês. Absoluta. Células mucosas, que são as células caliciformes, que eu falei que ia nos acompanhar. Tá aí. Né? Eu falei que ia nos acompanhar. Células enteroendócrinas continuam nos acompanhando. Células mães estão aí. Sempre vai ter. Faltou lá em cima, mas lá em cima também na cardial tem. Aí vem as células que vão secretar os componentes do suco gástrico. Quais são as células? Vamos ter umas células chamadas células principais. Preste atenção. Células principais produzem uma substância chamada pepsinógeno. Olha só, Pepsi. Qual que é o principal tipo de refrigerante que a gente toma hoje? Preto, escuro. Coca-Cola. Aqui não, aqui vai ser Pepsi. A Pepsi vai mandar aqui, a principal. P produz P. Ah, tá, mas tem a célula parietal também. Só que a célula parietal, ela é par. Presta atenção aqui, ó. Ela é par. Par são 2. Então ela produz o ácido clorídrico e fator intrínseco. Show? Parietal. Produz ácido clorídrico e fator intrínseco. Então esse aí junto vai formar um suco. São os componentes para o suco gástrico. O suco gástrico tem que ter pepsinógeno, tem que ter ácido clorídrico. Se não tiver esse aí, não vai destruir o alimento. Então Deus veio cá e deu uma função para cada uma dessas células aqui, ó, para controlar. Por exemplo, a célula enteroendócrina está aqui no meio. Olha aqui, ó, a célula principal. Começa a produzir pepsinógeno aí, está faltando. Mesma coisa, ela vai e manda um recado aqui para a célula parietal. Aqui, produz ácido aí, ó. Está muito básico aqui. Ou então a mesma coisa. Para aí, não precisa mais produzir. É o gerente dali, a célula enteroendócrina. Tá bom? Então, essa célula enteroendócrina aqui, como que ela faz esse controle? Através desses hormônios aí que ela produz, gastrina, secretina, esses hormônios saem, ativam lá o lugar lá e que precisa, né, manda um sinal. Esse é o sinal que eles usam aí para fazer essa função aí dentro do organismo, aí, tá bom? Isso aqui, que o tipos de glândulas tubulares ramificadas, isso aqui eles não vão cobrar de vocês agora não. Mas saiba quais são as células. Isso aqui eles vão cobrar de vocês sim ou sim, tá bom? Olha aí, por exemplo. Então, quais são as células? Células mucosas, células enteroendócrinas, células mães, células principais e células parietais. Isso aqui, essas células aí dessa glândula vai seguir vocês o resto da vida. O resto da vida acadêmica. Então, tem que saber. Tá? E aí, por exemplo, eu vim cá, peguei uma célula dessa aqui, da glândula, uma célula e trouxe para cá. Ó. Por exemplo, a célula principal aí, que aqui é chamada de célula-chefe, tá? Que produz o pepsinógeno. Beleza? E aqui nós temos a célula parietal. Olha aqui, ela tem 2 vias de secreção aqui. Tá? 2 vias de secreção. Tá? Beleza. No estômago, continuando, o alimento continuou, certo? O alimento continuou, olha. Continuou, cadê? Olha aqui, continuou. E veio aqui para essa porção aqui, que é a porção pilórica que a gente chama. Tá? Ou antral. Olha aqui. Chegamos nela aí. Tá bom? Olha aqui, glândulas aí. Cheio de glândulas. Se é a região pilórica, glândula pilórica. Quais são as células que tem na porção pilórica? Mucosas, eu falei que ia nos acompanhar. Está aí ainda. Enteroendócrinos, está aí ainda. Continua. Aqui, de vez em quando, vai ter as células parietais. Por quê? Faz de conta que o alimento não foi todo triturado lá na porção fúngica. Aí, quando chega na porção pilórica, as células parietais vão lá e falam assim, aí, está tudo certo aí? Precisa triturar mais alguma coisa aí? Então, às vezes, acontece de ter células parietais ali nas glândulas pilóricas. Beleza? Qual que é a diferença que teve? Só que tirei e coloquei, gente. Só tirei e coloquei. As células são as mesmas. São as mesmas. Estou falando da porção... Estou falando de mucosa. Mucosa do estômago. Beleza? Ele tem uma muscular da mucosa aqui. Beleza? Tem uma submucosa. Como é que está formada a submucosa do estômago? Já falei lá anteriormente. Como que está a muscular externa do estômago? Já falei, com as 3 capinhas, lembra do desenho? E aqui o estômago tem uma serosa, que reveste ele externamente. E agora, a gente parte para o intestino delgado.
Então, vamos dar um intervalinho aí de uns 10 minutinhos, que eu volto para falar de intestino delgado. E vai ser rapidinho agora, tenho certeza. A gente vai andar isso aqui ligeiro agora, para dar continuidade, para não ficar muito cansativo, até mesmo para tomar uma água aí e dar uma respirada, tá bom? Então, daqui 10 minutinhos, a gente volta. Deixa eu parar essa gravação aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tá aqui.